Tá me ouvindo bem, Mimi? Oiê, Olá, boa noite. boa noite, Beth. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom também? Tá me ouvindo bem? Olha, eu não sei se. Não sei. Ah, melhorou. Eu ia falar, não sei se é a sua ou se é a minha conexão. É, também não Agora sei. estou Hoje, te hoje eu. vendo. Ah, agora sim, agora sim. Tô te ouvindo bem. Como é que você tá? Tudo bem? Ah, então tá bom. Tudo ótimo. E você? Tudo bom também. Você tá me vendo? Tudo certinho aí a conexão, né? Sim, sim, você também? Também, também, ó. Mimi tá dando Pessoal, vocês feedback aí que aí tá ouvindo conseguem me ver? perfeitamente. Olha, a Daiane entrou, Diego. Fala, Diegão, monstro. Bem-vindos. É A isso galera tá aí. entrando. É no Marquinhos, eu não sei se você tá em algum lugar aqui. Não, tô em casa mesmo. Tá, vê se a conexão voltou aí bem. Tá melhor agora. Tá melhor. Ah, boa, agora eu também consigo te ouvir. Tá, o Vamos, pessoal tá falando que tá vamos esperar travando um mais um pouquinho pouquinho. para a galera ir Deixa eu tentar entrando, mexer. passo a passo. É, eu vou tentar mexer aqui na minha internet também enquanto isso, pra ver se é a minha aqui, eu não sei. Vou Ou tentar eu vou mudar aqui. tentar também, eu também vou tentar trocar a minha. Vamos ver se Peraí. pode ser a minha. Mudei aqui. Não sei se vai fazer alguma Ah, diferença. para mim fez. Eu te ouvo. Tá. Bom, vamos lá, vamos tentar. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Uma honra, um prazer estar aqui com você. Então, bom, eu sou a Beth, eu sou hoje atualmente trabalho como treinadora, né? Atuo na. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Agora eu voltei a te ouvir, vamos ver. Tá. A minha conexão aqui agora tá no máximo, então eu acho que agora vai. Ah, agora acho que vamos. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Boa. e meu Te sinal aqui ouço tá bem também agora. tá bom, meu sinal aqui tá no Boa, máximo. Então, boa, boa. só me apresentando, né? Acho que deve ter cortado Uhum. aí um pouquinho. Então, eu sou a Beth, Elizabeth. Atualmente trabalho com coaching, mentoria, treinamentos do lado comportamental e do lado mais técnico atuo como consultora na área de logística, comércio exterior. Então, são essas duas vertentes, essas duas paixões que eu tenho no meu coração. E eu conheci essa pessoa ilustre que está aqui comigo e eu vou deixar ele se apresentar, depois a gente conta um pouco da nossa história, mas se apresente aí para a galera.
Boa noite, pessoal. Queria agradecer primeiro a você, Beth, pelo convite aí, da gente falar um pouquinho sobre nossas ferramentas aí para performance. Acho super importante esse assunto nesse período que a gente está passando, né? Muitas dificuldades aí, a galera mais em casa, então, tipo, acho que vai ser bem legal. Meu nome é Marcos, eu sou treinador há aproximadamente 12 anos, trabalho com atividade física, sou treinador de CrossFit, faço personal trainer e faço essa parte da qualidade de vida através da atividade física dessa senhora bem elegante aí. Pois é, até a Mimi tá conversando aqui, ó, tá falando aqui no chat. Só ouço falar bem, mas a gente só fala bem do que a gente, né, acredita, gosta, né? E o pior é que no caso dele, a gente fala bem e ele mata a gente nos treinos. Então eu não sei muito bem aí por quê, mas a gente gosta dele. Eu e o Talvez Rodrigo, né? seja pelos resultados, talvez seja pelos resultados. Talvez não seja pela dor, talvez seja pelo resultado, é verdade. Pode Mas, ser, gente, pode ser. a gente está aqui então para dividir com vocês um tema, né? Que é como a gente pode ter uma alta performance, né? Como a gente pode ser produtivo, ter um tempo aí bacana, mesmo nessa situação onde a gente está trabalhando de casa, né? O tal do home office que, pelo visto, aí veio para ficar, né? Então, as nossas agendas em termos de trabalho, casa, tudo isso muda muito, né? Já, desse tempo de pandemia em diante. Então, a gente queria um pouco falar sobre isso com vocês. Mas para que a gente tenha um tempo bem produtivo, eu vou convidar vocês para colocarem no chat aí qual é o desafio de vocês em relação a ter alta performance no home office. Coloca aí para a gente, só para a gente começar a entender um pouquinho das dores de vocês e a gente trabalhar aí com várias ferramentas que a gente trouxe bem no foco aí para ajudar vocês, tá? Então vamos Boa. lá, vamos ver quem vai ser o primeiro curioso ou corajoso, aliás, né? Não curioso, corajoso que vai colocar aí o desafio. Vamos lá. Contem para nós. Qual é o teu desafio para ter uma alta performance em casa, trabalhando de casa? Enquanto o pessoal está escrevendo, eu vou perguntar para o Marcos, né? Uma questão importante que já teve gente que comentou comigo antes da live, mandou lá no Stories, respondeu lá as nossas enquetes, né? Eu vou perguntar para ele. Peraí, chegou uma pergunta aqui antes. Apareceu aqui. Vamos lá. Como ter alta performance com bebê em casa? Boa, Sâmia, vamos falar disso. Boa. Conseguir organizar meu tempo para trabalhar, atividade física e boa alimentação. Muito bem. Se eu tenho uma ferramenta bacana que pode ajudar todo mundo aí. Pois é, foco e disciplina, também vamos falar disso. Muito café, também vamos falar disso também. Muito bom. Como manter o hiperfoco, legal. Bom, já deu para ter uma noção aí, Marcos, do que a gente vai querer ajudar aí os nossos amigos. Então, eu vou começar com você, com uma pergunta que veio para mim antes, né, no chat, que está voltado a foco e disciplina. Então, eu queria perguntar para você, como é que você faz para manter o foco, né? E nesse período agora que a gente está falando de pandemia. Bom, eu vou meio que sempre que traçar um paralelo com a minha profissão, né, obviamente, e tentar levar para vocês basicamente tudo que eu trago do esporte, tudo que eu trago da minha vida profissional para o pessoal e trazer também para o home office, né? A primeira coisa que eu faço, tipo, para tentar ter um bom desempenho, uma boa performance no meu dia a dia, seja nos treinos, seja no home office mesmo, é fazer uma agenda. Cara, sem minha agenda eu não consigo fazer basicamente nada. Por quê? Porque eu consigo segmentar meu dia em pequenos espaços de tempo, né? Então eu vou conseguir ter uma organização temporal e nisso eu consigo fazer com que eu tenha pequenas conquistas durante o meu dia. E é a mesma coisa que eu faço durante um processo de treinamento, por exemplo, e é assim que a gente consegue manter uma consistência de médio a longo prazo. Então, eu consigo meio que fracionar o dia e fazer com que isso
me produza pequenas conquistas. E, além de tudo, eu agendo coisas que tipo, as pessoas normalmente não agendam, né? Que é a fase de alimentação, é a fase de descanso, é a fase de planejamento. Enfim, tem tanta coisa que eu posso mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês aqui que vocês vão gostar. Pode ficar bem atento a isso aí. Legal, legal. E, bom, você falou um pouquinho de pequenas conquistas, né? Como é que você faz para manter o foco, Marcos, e também a constância, né, com essa questão das pequenas conquistas? Então, pensando assim, vamos traçar um paralelo com o esporte, tá? Que é da minha área principal. Eu costumo utilizar alguns timers, por exemplo, para eu conseguir pequenas conquistas no meu trabalho, por exemplo, com você, por exemplo. Eu vou dar uma aula para você e hoje eu preciso que você tenha um volume grande de, por exemplo, de agachamentos. Então, o que eu faço? Eu não vou chegar para você e vou falar assim, olha, Beth, eu preciso que você faça hoje 400 agachamentos. Vai ser uma coisa bem mais difícil de você fazer quando você recebe essa notícia. Então, eu vou fazer assim para você. Vou falar, Beth, hoje eu quero que você faça durante 20 minutos, 20 agachamentos a cada minuto. É uma técnica que eu utilizo que a gente chama de IMON, que é uma sigla em inglês que significa Every Minute on the Minute, ou seja, a cada minuto eu vou fazer uma tarefa. Então, dessa tarefa, eu coloco ela tipo, em pequenas frações, então eu tenho frações de 20 repetições para que você conseguir conquistar os seus 400 agachamentos. Então, tipo, isso é uma coisa que eu trago mais para a parte do esporte. Pensando mais para o home office, quando eu estou bem na frente do computador mesmo para produzir, por exemplo, planilhas, eu utilizo um outro timer, que é uma metodologia também que é bastante utilizada, que eles chamam de Pomodoro Timer. Pomodoro do tomate mesmo, né? Que é vem da Itália, né? Esse timer. Já adorei. É bem interessante saber disso, viu, dona Beth? Interessante, já adorou, né? Por isso que eu treino. Vou me lembrar disso. Mas, enfim, esse Pomodoro, ele vem, tipo, de um italiano que ele não tinha muito poder de concentração para estudar tudo, e aí ele acabou criando, tipo, um tempo de tarefa para um tempo de descanso. Então, tipo, ele trabalhava durante um período, descansava e depois continuava parte financeira, no meu planejamento financeiro, meu planejamento de marketing, meu planejamento principalmente de planilhas mesmo, que é organizacional, essa parte dos meus alunos, eu preciso ter um foco muito específico. Então, eu coloco esse timer, desligo do mundo, durante um período eu trabalho, faço um break e depois eu retomo durante esse foco assim, dentro desse objetivo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você usa esse timer, né? Que é algum aplicativo que você usa para fazer isso? Sim, tem vários aplicativos que são timers ajustáveis, né? Ele trabalha com tempo de trabalho e tempo de descanso, ou principalmente se você colocar na sua loja de app aí de timers, de app, você vai procurar o timer Pomodoro ou procurar Emon, você vai encontrar bastante opção aí. Eu vou mandar um para vocês aqui, vou deixar um link para vocês. Eu separei já um aqui que eu gosto muito de utilizar e você consegue fazer vários ajustes entre eles. Tá, então fala mais um pouquinho pra gente. Como é que você usa esse método Pomodoro pensando aí no trabalho, no home office? Então, pensando no home office especificamente, o que eu costumo fazer? O método original ele tem três blocos grandes, né, de 25 minutos de trabalho para 5 minutos de intervalo. Então, o que acontece dentro disso? Eu coloco, por exemplo, o meu timer para 25 minutos e após eu desligo do mundo. Celular, modo avião. Isso eu acho que é a coisa que mais me faz procrastinar. É o foco em outras coisas, perder o foco com outras coisas. Por exemplo, o Facebook, que eu não uso tanto mais, mas Instagram, WhatsApp. WhatsApp eu ainda uso um pouco para nossa, mas eu silencio, a maioria das pessoas eu silencio e silencio grupos todos, sem exceção.
E aí, tipo, isso me dá um foco bem bacana para conseguir trabalhar durante os 25 minutos. E depois desses 25 minutos de atividade, 5 minutos de pausa. Esse é o método original. Então, o que eu faço? Eu trabalho durante 25 minutos, 100% focado, vou produzindo. Quando eu acabo essa produção, eu descanso obrigatoriamente 5 minutos. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse método, um pouquinho mais, uns tempinhos lá para trás. E esse método, ele coloca esse tempo de 25 minutos porque tem uma capacidade do seu cérebro que ela chega só até 25 minutos e a partir disso você começa a ter um déficit de atenção. E é pelo cansaço normal do cérebro. E isso vai fazer com que você perca performance, vai fazer com que você perca produção. E como eu quero produzir mais, e ter uma performance bacana, isso vai me ajudando cada vez mais. Já com relação, tipo, quando eu quero fazer, por exemplo, planilhas. Minhas planilhas, elas são mais extensas. Então, vou te dar um exemplo, sei lá, deixa eu ver... Uma planilha de 18 semanas, por exemplo. Eu tenho que fazer uma planilha de 18 semanas e eu tenho um tempo menor do que, por exemplo, 1h30. Eu tenho 1h30 para trabalhar dentro dessa planilha durante o meu dia. Então, durante o meu dia, eu ajustei lá minha agenda e vi, putz, meu planejamento hoje só vai conseguir ter 1h30. Então, durante essa 1h30, o que eu faço? Eu coloco esse timer de 25 minutos para 5 minutos de intervalo. Dentro desses 25 minutos, eu me proponho a fazer 2 semanas dessa minha planilha, certo? Então, dentro dessas 2 semanas, eu faço 2 semanas, consigo fazer durante esses 25 minutos e descanso 5 minutos. Após, eu repito isso mais 2 vezes, que é o tempo que eu tenho, que vai me dar o total de 1h30. Finalizando essa 1h30, eu sei que eu vou ter 6 semanas prontas. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma planilha de 18 semanas, eu sei, e trabalhando 1h30 por dia, eu sei que em 3 dias eu vou finalizar essa planilha de 18 semanas. Porque se eu me propor a fazer 2 semanas por bloco, vai me dar 6 semanas por dia, 6 semanas por dia, eu consigo finalizar em 3 dias. E isso é uma coisa que me ajuda absurdamente. Então, só para ver se eu entendi, né? Em resumo, você pega a atividade, né? O tempo total que ela tem que acontecer, e aí você fraciona de acordo com a sua disponibilidade de dia. É isso, né? Exato, porque, por exemplo, tem dias que eu até separei a minha agenda aqui para mostrar para vocês depois. Hoje foi um desses dias, meu dia tá inteirinho, tipo, colorido, assim, minha agenda tá inteirinha colorida, que é uma coisa que eu faço também, que é separar por cores, assim, porque só no visual eu já consigo meio que ter saber como que vai ser meu dia, assim, né? Isso já me ajuda bastante. Então, tipo, eu tenho uma fração de dia, uma parte do meu dia para trabalhar naquilo. Então, durante essa parte do dia eu produzo foco, né? Voltou. Eu achei bem bacana o que você falou, a questão do foco, que é você se concentrar totalmente naqueles 25 minutos e depois ter a pausa, né? Do descanso dos 5 minutos. Nossa, é muito importante, porque essa parte de você ter o descanso dos 5 minutos é muito importante porque refresca um pouquinho a sua mente. E o que eu costumo fazer nesses períodos? É uma situação que eu meio que me habituei já a fazer alguns exercícios e eu normalmente não, eu me forço realmente a sair do meu lugar. Eu me levanto, faço alguns exercícios que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Você vai gostar. Então, vamos lá, respondendo já o que a Tamires colocou, tem pausa para o café. Tem, obrigatoriamente, isso aqui é o melhor. Vai tomar mais café do que... Você pode até revezar café, água. Isso é verdade. Café. Isso é verdade. Legal. E, bom, mas às vezes a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, não dá para segregar, né? E aí, como é que você faz nessas questões? Olha, normalmente o que eu faço é tentar melhorar a organização da minha agenda. Então isso vai me deixar, tipo, É por isso que é tão importante a minha produção de agenda, sabe? Quer dizer, no meu dia a dia isso me ajuda demais. Porque que toda vez que eu consigo modificar a minha agenda, eu consigo ter tempo o suficiente para colocar um timer diferente. Por exemplo,
Eu falei que o método original do Pomodoro é de 25 por 5, né? 25 minutos de trabalho para 5 minutos de descanso. E eu, normalmente, quando eu estou com o dia corrido, eu reduzo esse número. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 40 minutos para fazer alguma coisa. Então, eu faço, tipo, blocos de 45 minutos. Eu faço blocos de 10 minutos de trabalho para 5 minutos de intervalo. E isso vai me dando também condição de ter 10 minutos de foco total para 5 minutos de descanso, é onde eu faço outras coisas. E é exatamente nessa parte de onde eu faço as outras coisas que eu consigo meio que relaxar. Por exemplo, 5 minutos dá tempo de eu tomar água, dá tempo de eu tomar um café, dá tempo de eu levantar e me movimentar, porque eu não fico tanto tempo parado na mesma posição. Isso já evita que eu tenha algum tipo de desgaste articular ou desgaste muscular excessivo, que vai interferir diretamente na minha produção, por exemplo. E, por sinal, é por isso que a gente tem tanto trabalho de ginástica laboral nas empresas. E, por sinal, tem uma coisa bem interessante da questão da ginástica laboral entre nós. Vai me dedurar. Né? Vai me dedurar. Vou dedurar. Não fazia ginástica laboral. Por incrível que pareça, galera, eu trabalhei com ginástica laboral, em 2010, acredita, 2009, 2010, e eu trabalhei na empresa que a Beth trabalhava. E, por incrível que pareça, a gente se conheceu, mas a gente acabava não lembrando um do outro, e depois, no final das contas, por uma coincidência enorme, ela era a esposa de um aluno meu, que é o Rodrigo. Não, mas isso é porque eu trabalhava demais nessa época. Eu nem fazia sei. Então, assim, é o meu passado. Sei, trabalhava. Esse negócio de trabalhar demais, ela é a desculpa de todo mundo, mas nota que se você conseguir se planejar para que você trabalhe nos devidos tempos, você vai realmente ser mais produtivo. O trabalho de ginástica laboral é tão interessante, a ginástica no trabalho é tão interessante que, tipo, tem estudos que mostram que a produção da Vale, por exemplo, foi um estudo feito na Vale que eu tinha aqui, ela subiu, se eu não me engano, de 12% a 15%, se eu não me engano, ginástica laboral. Então, tipo, é um negócio que realmente influencia. Você colocar um exercício dentro do seu dia, durante o seu trabalho, vai te ajudar muito. E isso é uma coisa que eu prezo bastante durante os meus breaks aqui. Legal. E fala um pouquinho pra gente também da sua rotina, né? Como é que você inicia, tem os intervalos aí do seu dia de trabalho, né? Usando esse método. Então, dentro desse método, o que eu faço? Eu faço pensando, vamos pensar primeiro no meu trabalho e depois eu tento proporcionar uma visão para o home office. Dentro do meu trabalho, eu vou sempre fracionando para que eu consiga realmente ter essas pequenas conquistas que eu falei logo no início da live. Essas pequenas conquistas, elas vão me trazendo uma sensação cada vez maior de prazer. E isso vai me dando fôlego cada vez maior. Isso é uma coisa que vem bastante no subconsciente. Você sabe muito bem disso, né? Você trabalha bastante com essa parte. E essa questão que vem mais do subconsciente, vai trazendo cada vez mais uma sensação de dever cumprido e você vai meio que se estimulando. O grande problema da maioria das pessoas é começar. Por exemplo, um exercício. Quando você começa um exercício, as pessoas passam a fizeram ele durante 2 semanas, e aí tipo, elas perdem o ritmo. Por quê? Porque provavelmente não criaram estímulo suficiente para que isso seja empolgante, para que isso seja grandioso o suficiente para que você consiga ter uma vontade de continuar. Já referente ao home office, quando eu quero fazer quando eu tenho essas pequenas conquistas, eu tenho uma grande parte dos meus progressos são quando eu finalizo um processo. E quando eu tenho planejado esse processo já, o que eu faço? Eu penso assim, putz, agora só falta esse, agora só falta esse, agora só falta esse. Eu vou meio que pensando de trás para frente, que é uma coisa que eu costumo utilizar também na minha linha de treinamento, levando mais para o treino mesmo, por exemplo, quando eu estou preparando um atleta
de CrossFit, por exemplo, para um campeonato, eu falo, ó, cara, a gente está no meio de uma transição, é um período de treinamento que você vai ter que passar por isso, mas agora só falta isso, mas agora só falta aquilo. E esse negócio de só falta é bem diferente de ainda falta. Você sabe bem disso e você vai explicar bastante essa parte aí. Agora eu entendo porque que você fala bastante isso. Só falta 2. Agora você me entende? Agora vamos lá, gente. Só falta 2, só falta 2 rodadas, entende? Então, tipo, não parece, mas isso é uma coisa que influencia absurdamente. Absurdamente. Eu uso, Thiago, eu uso essa estratégia aí de arrumar a cama, a primeira coisa do dia também. A minha primeira conquista, normalmente, é arrumar a cama. Então, o meu quarto tá, se você notar, a maioria das vezes, a maioria dos dias, o meu quarto tá bem arrumadinho mesmo, porque essa é uma conquista. Show de bola. Bom, fala um pouquinho pra gente em relação a cansaço muscular, alongamento, enfim, como eu você falei faz isso disso, na prática? Então, eu criei uns movimentos durante o meu dia, nesses breaks aí que eu costumo fazer, que me ajudam muito, assim, tipo, então antes de levantar da cadeira eu faço alguns exercícios que é tipo, eu tenho uma sequência, na verdade, né, então eu começo com o meu primeiro exercício, que é antes de eu levantar da cadeira eu fico sentado bem na pontinha, cruzo minha perna direita sobre a minha perna esquerda e tento colocar minhas 2 mãos no chão. Aí depois eu faço isso com a outra perna, que isso aí já vai ser um alongamento um pouquinho maior para a cadeia posterior e glúteo, né? Além de tudo, vai movimentar um pouquinho da sua lombar. Na sequência, eu já vou especificamente para a lombar. É a mesma situação, eu fico sentado na pontinha da cadeira, coloco as 2 palmas da mão no chão e deixo minha cabeça relaxar um pouquinho. Todos esses exercícios que eu faço demora tipo 10 segundos, 15 segundos aproximadamente. Então, não parece, mas isso é uma maneira que a gente tem de ter uma oxigenação maior na nossa fibra muscular. E isso vai te dar uma sensação de alívio, uma sensação de conforto, onde você está saindo de uma situação de desconforto. Então, olha que bacana. Você saiu da sua situação de desconforto, que era seu trabalho, que estava 100% focado, para depois você conseguir tipo, ter uma sensação grande de conforto. Então, tipo, uma coisa vai levando a outra. Depois disso, e além de tudo, para pessoas que têm um probleminha bacana, bem específico de nervo ciático, isso funciona bastante também, essa de cruzar a perna, tá bom? Então, se você tem uma dor muito intensa na sua lombar, na sua região de glúteo e vai descendo pela perna, pode ser uma incidência de dor de nervo ciático. Então, esses exercícios de alongamento podem te ajudar bastante, tá bom? Aí, o que eu faço? Depois disso, eu me levanto, faço um espreguiçamento, assim, ó, normalzão, fico bem na pontinha do pé. Se quiser fazer aí também, Beth, a gente está chegando agora a 25 minutos de live. Vamos já lá, está chegando aí a 25 minutos de live. E também eu faço bastante coisas pro ombro e pro pescoço. Por exemplo, pro pescoço eu faço flexão lateral do pescoço, para aqui, ó, 10 segundinhos, movimentação dos ombros para trás para relaxar um pouquinho do trapézio, movimentação para frente. E, cara, se você for reparar, Beth, é uma coisa que acontece, ó. Dentro do meu break de 5 minutos, se eu for juntar todos esses exercícios, eu gasto aproximadamente 1 minuto e meio. Então, tipo assim, é 1 minuto e meio que vai mudar, tipo, o resto da minha produção, entendeu? Então, tipo, para eu ter uma grande performance, tipo, dentro da minha linha produtiva, especificamente do home office, eu utilizo essas técnicas aqui que me ajudam bastante. Eu falei para vocês que eu ia mostrar minha agenda, eu abri minha agenda aqui, ó, de hoje, só para você ter ideia, ó. Ó como ela fica, ó. Então eu separo, ó, aula, treino, reunião, mobilidade, curso, reuniões. Então, por exemplo, as atividades que estão em vermelho são as atividades mais
mais importantes do meu dia, então elas ficam mais em destaque, me chamam mais atenção. As atividades em azul são as segundas atividades que também me dão um grande destaque, e as outras, por exemplo, a alimentação eu sei que já é uma cor verde, mas isso é uma cor que, tipo, eu mesmo vou meio que criando assim, mas cada um pode utilizar a sua. E é uma coisa que é bem bacana para mim, que tipo me ajuda demais, Beth, me ajuda demais mesmo. Show de bola, show de bola. Eu tô vendo a galera só elogiar e tem um fã-clube, meu. O cara vem falar, ele vem com fã-clube, lindinho. Ninguém tá me chamando de lindinha. Mas vamos lá, muito bom, adorei. Então você já deu algumas dicas aí, a questão do Pomodoro, né, do descanso. Aham. Você falou bastante. Deixa eu ver, Beth. Oi, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Aham. Agora eu tô te ouvindo. Pera aí, deixa eu tentar Voltou mudar de agora. lugar e ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Só Tá. um segundo. Não, acho que agora Tava voltou. só. Voltou? Acho que sim. Agora sim. Tá. Tava mudando. Eu estava só Talvez eu recapitulando tenha uma. as ferramentas que você falou, né? Então, você falou do método Aham. Pomodoro, foca 25 para a galera aí que está com dificuldade de ter Ah, foco, sim. foca em 25 minutos, né? Uhum. Aí descanso 5, toma um café, dá uma, né, espreguiçadinha aí, faz uma atividade física bem rapidinho, um alongamento, né? Você O falou o bem que básico. mais? Aham. O bem básico é o 25 por 5, isso é o para períodos mais longos. E lembra, eu não sei se eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas após esses 3 blocos de 25, você faz uma pausa um pouquinho maior. Então faz uma pausa de 30, ou desculpa, em vez de 5, de 15. Então você faz vezes 3 Ah, a tá. quantidade. Então isso vai ser bem bacana, tipo, também, porque tipo, depois de 3 blocos você vai saber que você tem um período bem longo. Como eu não utilizo tanto, porque minha agenda, como vocês viram, é caótica. Normalmente minha agenda é daquele jeito. Então, como eu não utilizo tanto, eu não chego no após o terceiro break. Então, eu faço minha divisão dentro desses 3 breaks, assim. E após o terceiro break, você faz um break de 15 minutos, ou seja, vezes 3 a quantidade de tempo que você descansou. Então, é bem bacana mesmo. Então, na maior parte das vezes, eu utilizo 25 por 5 ou 10 por 5, quando eu tenho menos tempo. Então, ou eu trabalho 1h30 ou eu trabalho 45 minutos. Então, eu fico bem dentro dessa estratégia aí. Eu acho que isso vai ajudar bastante a galera e principalmente colocar a agenda, porque senão você não vai saber quando você vai conseguir colocar 1h30 ou 3 horas ou 45 minutos no seu dia para você conseguir produzir, e aí você também consegue traçar metas mais tangíveis, mais alcançáveis, e isso também já vai te colocar também numa cabeça de, olha, eu vou conseguir chegar, só falta isso, só falta aquilo. Então uma coisa meio que puxa a outra, e isso vai me mantendo cada vez mais consistente. Muito bem. Adorei. Vocês Boa! anotaram aí as dicas, né, gente? Anotem aí, galera. Mas pensando assim, tipo, eu falei bastante das minhas técnicas e eu queria saber também das suas, Beth. Você tem alguma coisa? Como que é a sua rotina, assim, dessa parte no seu home office, para você produzir performance no home office? Tá. Bom, primeira coisa é realmente ter rotina, né? Ter rotina, ter hábitos positivos aí Eu foi amo algo rotinas. que eu, que eu descobri que funciona muito bem, né? E isso tem uma explicação lógica, gente, que é o seguinte: o nosso cérebro, né? Segundo a neurociência, né, que estuda o nosso cérebro, o cérebro ele tem 1,5 kg mais ou menos, né, de peso, mas ele corresponde a 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, para ele não ficar estressado, para ele não ficar com muita coisa para fazer e ele não conseguir focar, ele automatiza muitas das coisas que a gente faz para poupar energia,
né? Então, daí a importância da gente ter hábitos saudáveis, de ter rotinas saudáveis. Então, respondendo a sua pergunta, no meu home office, o que que eu faço? Rotinas. Então, eu tenho agenda, tenho lá tudo organizado, não tá tão colorido quanto a sua, nem tão detalhado, mas eu também Nem uso muito precisa. agenda. Eu tenho muito agenda, isso é muito, muito valioso para mim. E a segunda coisa é realmente ter hábitos que me ajudam a gerenciar aí não só o meu tempo. Eu costumo dizer, depois que eu estudei uma teoria, que a gente tem que, de verdade, gerenciar a nossa disposição, a nossa vitalidade, a nossa energia, né? Então, como que eu faço isso? Tem uma teoria que chama envolvimento total, tem um livro, até depois se vocês quiserem pesquisar, que esses dois autores, eles dizem que o bacana não é você ficar administrando tanto tempo, é você administrar essas áreas da vida, né, as 4 energias, e aí sim você vai ter tempo para ser produtivo. Então, a gente está falando da área física, da área emocional, da área mental e da área espiritual, tá? Então, eu vou falar um pouquinho Nossa. sobre elas. A Uhum. primeira delas, gente, a base de sustentação, né, se a gente fosse pensar numa pirâmide, é a área física. Por quê? Porque, e é por isso que o Marquinhos também está aqui, porque eu tive um grande impacto aí na minha vida em relação a isso, porque eu realmente não tinha regularidade, não tinha frequência de fazer atividade física. Mas a área física, eu descobri que ela é a base de sustentação. Por quê? Porque é na atividade física que a gente consegue aumentar a nossa capacidade de ter energia. Então, a atividade física, ela gera dentro do nosso organismo coisas que só a atividade física gera. Então, por isso que é tão importante ter uma rotina de ter atividade física. Então, eu faço isso logo no começo do dia. É a primeira coisa que eu faço. Eu acordo e já treino, meu horário é 6h30. Então, porque isso é importante para mim, garantir que eu já começo o dia fazendo as minhas pequenas conquistas, fazendo o meu tique, tá? A segunda área é a área mental, né? Por quê? Porque a gente precisa cuidar da nossa mente, precisa ter hábito de leitura, de treinamento, de coisas que a gente vai estar, né, fazendo o nosso cérebro se movimentar para a gente aprender. Então, a segunda área, eu cuido também da área emocional, então eu tenho lá uma rotina de que todo dia eu faço uma pequena coisa para mim que enche o meu tanque emocional. Então, às vezes, eu vou ligar para alguém, às vezes eu vou fazer um passeio que é só meu. Então, são coisas bem minhas que fazem bem para a minha rotina na minha área emocional. E, por último, a área espiritual, que aí eu tô falando de desenvolvimento de fé, ou para quem não acredita, de um propósito maior, de você entender que você está aqui para uma missão, para algo que faça um sentido maior na sua vida. Então, a área espiritual, seja através de rotina de oração, de leitura, ou mesmo de meditação, exercício de respiração, tudo isso junto faz com que eu consiga ter uma alta performance dentro desse momento de home office, né? Então, eu tenho rotina, respondendo a sua pergunta, bem positiva, hábitos bem positivos. E aí eu me sinto também, né, cuidando de todos os pratinhos, que era uma sensação que eu não tinha antes. Né? Então eu consigo me sentir em harmonia comigo mesmo. Boa, boa. E eu também queria saber de você uma coisa, assim, tipo, eu sei que você tem uma rotina, tipo, que ela é bem, bem intensa, tanto que a gente treina às 6h30 da manhã, né? E eu queria saber como que você faz para dar conta de tudo, né? Então, é engraçado, né? Quando eu era... Porque, gente, para quem não me conheceu antes, né? Eu fui seletista a vida inteira, né? Por 20 anos aí, eu trabalhei no mundo corporativo, era CLT e tal. Então, eu tinha uma rotina bem intensa de trabalho. E eu tinha uma ideia, uma falsa ideia de que quando eu não tivesse essa rotina de trabalhar, de ter que ir para a empresa, de ter que cumprir ali uma certa questão de horário e tarefa, eu ia ter muito mais tempo e eu ia conseguir dar conta de tudo. Aí eu descobri, né, nessa fase que eu resolvi empreender, que na verdade, assim, eu também não vou conseguir fazer tudo. E isso para mim foi É uma aquela quebra de velha questão, eu paradigma. conto ou você conta, né? Não, mas foi muito louco, porque assim, foi uma quebra de paradigma absurdo, porque eu achava que eu não tinha tempo porque eu era funcionária.
E aí eu descobri que depois, mesmo eu não tendo chefe de mim mesma, eu continuo não tendo tempo para tudo. Então, assim, não existe milagre, né? O tempo ele é um recurso realmente escasso, precioso, então a gente precisa priorizar as coisas. A gente tem que aprender a saber qual que é o nosso foco, aonde a gente quer chegar. E o que não faz parte desse foco que eu vou abrir mão. E quando eu falo abrir mão, eu quero dizer viver bem com isso, com o fato de você não conseguir fazer tudo, né? Porque tem gente que esquece de gerenciar essas pequenas distrações. Então, a vida de um empreendedor ou a vida de mãe, enfim, de pessoas que agora, né, com todo mundo trabalhando em casa, são N coisas que a gente tem que fazer durante o dia, não é uma coisa só. Nossa, total. Então, é muito importante que a gente saiba gerenciar essas distrações, né? Quais são os pequenos detalhes que de repente eu estou querendo me envolver e para isso eu estou gastando aí toda a minha energia achando que eu vou conseguir dar conta de tudo. Então a gente precisa aprender a falar não para a gente mesmo em relação à agenda, tá? Como? Priorizando, sabendo o que quer, tendo clareza, tendo foco e tendo a paz, a tranquilidade de falar não para aquelas pequenas coisas que não vão te ajudar nesse objetivo maior. Tá, então isso é muito importante. Eu tava lendo aqui as questões e a Samia perguntou um negócio que é bem interessante aqui, de como ter alta performance com um bebê em casa. E eu pensando no objetivo também, imagina que você tenha também, além do bebê, você pode ter uma equipe também para gerenciar do home office. O que você sugere aí para a gente? Então, essa questão de mães com filhos, né? Ou mesmo quem é líder, que está gerenciando ali a equipe à distância, é muito importante, gente, que a gente tenha de fato uma agenda. Aí eu vou concordar de novo com o que o Marcos falou. Por quê? Porque quando, pensando um pouco no que eu falei da questão do cérebro, né? Quando a gente não tem agenda, a gente não sabe o que vai acontecer naquele dia. Então, primeiro, qualquer coisa pode tirar a gente de um objetivo, porque a gente não tem clareza que o objetivo é esse, a gente só sabe que a gente vai fazer. Boa. Então, vai aparecendo um monte de coisa e a gente não tem clareza, então a gente vai fazendo. Então, a falta de ter uma agenda, mesmo que seja um pouco mais flexível para quem é mãe, ou mesmo para um líder, né, que está ali liderando à distância, ela faz com que a gente fique ansioso, que a gente fique atribulado. Então, quanto mais a gente focar, mesmo com esses desafios que a gente está falando, de liderança à distância, ou mesmo de multitarefa em casa, quanto mais a gente conseguir ter uma certa organização do nosso tempo, por isso da agenda, mais tranquilo a gente vai ficar, né? Eu tenho N exemplos de pessoas que fizeram processo comigo de desenvolvimento, mães ou mesmo líderes, que exatamente o fato de colocar algumas coisas ali programadas na agenda já trouxe aquela sensação de tranquilidade. Porque o cérebro da pessoa não ficou pensando, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não, ele já sabe ali, né? Não precisa escrever em pedra a agenda, né? Pode Exato, mudar. Exato. Mas assim, isso já traz para a pessoa mais clareza, mais foco, né? Porque o cérebro dela já sabe, não, tem isso programado agora, tem aquilo programado agora. E aí isso faz com que a pessoa deixe de lado a questão da distração e das pequenas coisas. Então, isso é uma coisa importante que até para as crianças, né? Eu não vou dizer para o bebê, que eu acho que aí o bebê é um pouquinho mais desafiador. Mas assim, para as crianças maiores, o fato de as mães ou os pais em casa terem uma agenda, né, uma certa organização do tempo, também vai deixá-los mais tranquilos. Né? Porque a falta de deixar essa organização, pensa numa escola, a criança vai para a escola, ela tem rotina. Se não fosse importante, não ia ter rotina de horário na escola. Então, em casa, mesmo que seja um pouquinho mais flexível, ter a agenda faz com que a criança também se sinta um pouco mais tranquila. E aí deixa os pais também um pouco mais tranquilos, obviamente, né? Tá? Sim, uma então, coisa que eu... desculpa, pode continuar. Falar. Não, uma coisa, então, entrando em acordo e corroborando com o que você disse, eu também tenho uma rotina aqui em casa que tipo, eu tento colocar alguns pontos que vão me ajudando. Por exemplo, nessa rotina, eu coloco sempre o meu café da manhã
o meu almoço, o meu café da tarde, o meu jantar no mesmo horário. E isso vai meio que me colocando algumas coisas que eu já sei. Putz, agora eu tenho esse breakzinho do café, agora eu tenho o break do almoço. Então isso também pode ajudar a galera a entrar numa rotina que possa ser mais produtiva também. Sim, e quando eu falo em rotina, né, eu tive uma cliente que ela quis, assim, cronometrar logo de cara, mas ela não tinha nada de organização de agenda. Então eu falo assim, É gente, difícil, é hábito, é hábito. exato, é desafiador. Então, assim, começa mais simples. Começa por período, por exemplo, se para você é mais desafiador, né? Ah, uma organização, período da manhã, período da tarde, né? Depois você vai estreitando para a hora. Mas, assim, o importante é começar, porque lembra disso, o cérebro, quando ele não tem a repetição, ele não tem a organização do que vai acontecer, ele começa a ficar preocupado. E aí ele solta muitos sinais, né, Boa. para o nosso corpo de falta de tranquilidade. A gente fica agitado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso é tão importante. Uma outra coisa que eu ia falar, além da agenda, é começar o dia por aquilo que é mais difícil ou mais Ah, importante. boa, Por boa. quê? Uhum. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente dorme, teoricamente, né, se você está dormindo direitinho, bem, a quantidade de horas certas, você está repondo ali a sua energia, né? É tudo perfeito aí o organismo. Então, a gente está Exato. repondo. Então, quando você acorda, você está com o seu estoque de energia aqui em cima, ele está alto. Então, você fazer as coisas mais difíceis logo pela manhã, que te consomem mais energia, vai fazer com que você já comece, digamos assim, com disposição para fazer, número 1, e número 2, já se dando um mini parabéns lá, uma mini conquista. Então, por isso que é tão importante Exato. começar arrumando a cama, ou fazendo, no meu caso, que não é tão desafiador mais, mas fazer atividade física para mim de manhã já me dá aquela sensação de, 7h30 da manhã, eu já fiz atividade física, tipo, eu já faço assim, ó, entendeu? Eu lembro quando isso era muito desafiador para você, eu lembro muito bem. E Pois hoje, é. hoje você tipo vem amarradona, vem felizona para fazer os exercícios tudo e mesmo nos dias de, ai putz, estou com preguiça tudo, passou 5 minutos do começo da aula, o negócio segue e flui. Sim, sim, exatamente. Então, comece o dia fazendo o que é mais importante ou o que é mais desafiador. Isso já dá para você uma sensação maior de disposição e de energia mesmo, de alegria, de falar, cara, eu já consegui, olha que legal. Né? Então, isso também é uma outra coisa bem importante. Boa. E você falou um negócio que é bem bacana, mas tem muita gente que pode estar pensando assim também, putz, eu já fiz tudo isso que você está me falando, e eu ainda não consigo me sentir tão produtivo e ter essa alta performance do home office. O que eu faço? Então, uma das coisas que eu não sabia, gente, olha só, eu achava que era o máximo isso em mim, que era uma virtude, era ser multitarefa. Tá? Aquela coisa de, não, eu sou mulher, eu sei fazer 10 coisas ao mesmo tempo, eu consigo, né, cuidar da criança, do cachorro, do fogão, do chefe, entendeu? Eu achava que ser multitarefa era uma super vantagem, né? E depois eu percebi que não, porque na verdade, né, estudos comprovam que não, porque quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente de fato não está focando em nada 100%. E aí Exato, isso faz com que a gente exatamente. não esteja fazendo as coisas com a qualidade que a gente poderia estar fazendo, né? Não tem como, o cérebro ele não consegue pensar assim duas coisas ao mesmo tempo. Então, o importante é focar. Então, se você, por exemplo, tem uma certa agenda, você já coloca isso em prática, você já cuida das atividades físicas que a gente falou, já cuida das outras áreas que eu falei, emocional, espiritual. Você faz um pouquinho todo dia, mantém a sua, digamos assim, a sua rotina de forma harmoniosa e mesmo assim você não sente que você está sendo produtivo, o que pode estar acontecendo é alguma coisa lá no seu subconsciente, em termos de crença, né, de coisas que você acredita, que não te deixem se sentir em paz e produtivo. Né? Por que eu falo isso? Eu tenho um treinamento que eu falo muito sobre isso, que é o nosso lado sabotador, que é basicamente quando a gente não sabe que tem, né? Ele tá ali no subconsciente escondido, mas a gente quer ser legal demais, quer atender todo mundo da agenda. É o filho, é a mãe, é o cachorro, é o pai, é o papagaio, é o chefe, é todo mundo.
E a gente não se Uhum. coloca ali na agenda. Isso faz com que, gente, como é que fica a agenda de uma pessoa que quer agradar todo mundo, quer atender todo mundo? Tipo, não dá conta, né? Difícil dar Não conta, vejo meias. tá? Uhum. Outro exemplo, tem gente que tem um sabotador que a gente chama de hiperrealizador, é aquela pessoa que ela precisa estar constantemente tendo a autoafirmação dela baseada em coisas que ela realiza. Então, uma pessoa que tem esse tipo de sabotador, por exemplo, ela vai estar sempre querendo realizar. Por quê? Porque no fundo ela acredita que se ela não realizar, ela não tem tanto valor assim. Essa pessoa, ela lota a agenda dela. Percebe? Exato. Por que ela lota a agenda? Vamos um pouquinho para trás. Ela lota a agenda dela porque ela quer ser legal com todo mundo, porque ela quer ser o quê? Uma pessoa amável e quer, no fim, ter o amor das pessoas. Ou, no outro caso, da pessoa que realiza demais, ela quer lotar a agenda dela, por quê? Porque ela acha que se ela não estiver produzindo, na verdade, o valor dela não é tão alto assim. Então, isso é importante para a gente saber que tem coisas que estão um pouco mais embaixo no nível do nosso subconsciente e que essas coisas nos sabotam e fazem com que a gente perca a alta performance, porque a gente está querendo realizar demais, né? Tem gente, por exemplo, eu vejo isso, que também tem expectativas irreais. Então, assim, a pessoa quer guardar dinheiro, né? Quando é de guardar dinheiro, não é guardar dinheiro assim, normal, é tipo assim, todo Uhum. centavo do mundo, né? Então a pessoa quer super guardar dinheiro, ela quer dar conta do filho, da mãe, do vizinho, quer dar conta de todo mundo, ela quer trabalhar de forma perfeita, nos mínimos detalhes, quer dar conta do serviço de dois, que ela tem que fazer no escritório dela, e ela ainda quer chegar em casa às 5. Aí você me pergunta como é que a pessoa consegue fazer tudo isso com esse nível de expectativa de qualidade de detalhe e ainda sair 5 horas da tarde. Não consegue. Então a gente também tem que ter a consciência de ter expectativas reais, né? Então isso também é uma outra Aham. coisa, além dos sabotadores que pode prejudicar. A pessoa está meio fora da realidade. Então é importante que ela trabalhe essas questões aí mais. A gente trabalha muito isso, por exemplo, no coaching, né? Que isso me ajudou demais, né? Que a gente consegue entender, então a minha agenda tá cheia, eu não estou me sentindo produtivo, porque na verdade eu tenho uma coisa aqui que está me sabotando, eu preciso dar a luz a esse problema para eu poder conseguir superar essa necessidade tão grande de ter coisas na agenda. Então, isso é uma questão bem importante que não dá tempo de esgotar aqui para Uhum. falar, mas é uma dica para quem de repente não se sente produtivo, mesmo já tendo perseguido aí algumas coisas de ferramenta de organização de tempo, tá? Só um ganchinho que eu peguei ali quando você falou sobre o foco, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não estar fazendo nenhuma. Uma coisa que eu aprendi, isso foi quando eu passei a trabalhar com CrossFit. Uma coisa que eu aprendi com o CrossFit foi quando eu estou focado em alguma coisa, por exemplo, no workout, eu consigo produzir muito mais. Então, por exemplo, quando eu estou treinando, eu estou participando de um treino que eu preciso ser muito intenso, por exemplo, eu fico focado exatamente na minha intensidade que eu preciso produzir. Isso quer dizer o quê? Eu não ouço música, eu só penso na repetição que eu estou fazendo, no meu gesto motor técnico, na minha condição que eu tenho que fazer com maior velocidade. Isso me traz um foco tão grande que eu esqueço de tudo que está acontecendo. E isso me ajuda muito. O Marcelo, ele é um triatleta também aqui, amador ainda, mas futuro profissional. Ele sabe disso também, o foco de manter a consistência em treinos longos também, e você está sempre focado e ser consistente. Isso vai te ajudar a não te trazer outras tarefas para o momento que você está realmente realizando a tarefa bem específica. Isso também é bem bacana. Sim, eu costumo dizer que, na verdade, uma amiga falou isso uma vez, eu gravei. A nossa cabeça, ela tem que estar onde o nosso pé está. Então, isso, isso, Boa. é- isso é um desafio. Então, toda vez que eu percebo que a cabeça está voando, eu olho pro meu pé e Uhum. falo, não, peraí, eu tô aqui, eu tenho que. A minha cabeça tem que estar aqui, nesse lugar que eu estou. Então, manter o foco é isso, o foco no presente, na atividade que a gente está Perfeito. executando, né, para a gente poder conseguir ter alta performance. Porque alta performance nada mais é do que a gente se sentir produtivo.
né? A gente se sentir que está Boa. realizando coisas importantes. Então, para isso é muito Uhum. importante desenvolver essa mente presente, tá? Uhum. É, É, eu estava pensando pode aqui falar. da gente fazer um exercíciozinho, a gente tem só mais 5 minutos para a live cair. Aham. Só para vocês conseguirem praticar, né? O Marquinhos falou um pouco da parte física aí dos alongamentos. Eu queria ensinar para vocês um exercício bem rápido que Boa, dá boa. para fazer em qualquer lugar, no escritório, em casa, até, enfim, no chuveiro, não importa, mas dá para fazer. E é super ajuda a desenvolver esse lado nosso que é mais sábio, que enfraquece o nosso lado sabotador que eu falei. Topa? Bora, bora. Você vai ter que fazer daí, eu vou ficar olhando, hein? Vamos ver. Fechado, fechado. Então, gente, vamos lá. Eu queria convidar vocês agora para vocês escolherem um ponto, da onde vocês estiverem aí, um ponto para você fixar o seu olhar, tá? E aí, nesse momento, Boa. você escolhe esse ponto e presta atenção só no que eu vou estar falando, tá? Então, observa esse ponto que você escolheu olhar e percebe se tem as cores que estão nesse objeto, percebe nuances que de repente você não tinha parado para olhar. Volta toda a sua atenção para esse objeto que você escolheu olhar agora. Percebe se tem alguma coisa aí que você não tinha observado antes, porque você não estava com a sua mente assim tão presente. E agora que eu estou falando isso, quero te convidar para você, olhando para esse objeto que você escolheu, você responder uma pergunta. Qual é a principal coisa que você quer se lembrar quando você estiver lá do futuro, desse momento de pandemia, desse momento de home office? Qual é essa coisa que você quer se lembrar lá no futuro de que você sentiu, conquistou ou pensou? Então, com essa perspectiva agora de você no futuro, olhando para esse momento agora do presente de home office, você pode agora desviar o seu olhar e olhar para alguma outra coisa. Então, gente, o que eu fiz? Muito simples, né? Eu intencionei vocês para prestar mais atenção só num único objeto e não ficar olhando para tantas coisas. E te convidei a usar um outro lado do cérebro onde você consegue imaginar de uma maneira mais produtiva aquilo que você quer ter gravado na sua mente, tá? Irado, então, muito legal. É uma atividade que você pode fazer em qualquer lugar, de olho aberto e fechado, mas que você pode começar a treinar o seu lado mais sábio, tá bom? Então, recapitulando aí, só porque a nossa live vai cair daqui a pouco. Que métodos que a gente trouxe? Pomodoro, trabalha 25, descansa 5, né? Boa. A gente falou de agenda, a gente falou de ter hábitos positivos aí para a área emocional, física, mental e espiritual. A gente falou de começar a gerenciar suas distrações, muito importante. A gente falou de alinhar as expectativas e, por último, de fortalecer o seu lado mais sábio. Começar gente, o dia com as coisas mais importantes também. Também, verdade. Gente, vai cair, começar... mas a gente está... Pode falar. Não, eu estava lendo aqui as perguntas das pessoas, agradecer a presença de todo mundo aqui. O Thiago falou que acha que o grande segredo do home office é saber ser o protagonista e não ficar à espera de ser cobrado. Top, também acho isso. Aqui a Amanda, a Amandinha, doutora Amanda, galera, vocês indicam algum